jurídico, ô Paulinho, e agora eu vou para uma outra esfera que você sabe muito bem também, que é a questão cultural, que você falou em discussão. Porque eu tenho o canal com meu irmão lá, o Linhagem Geek, e não tem uma semana, eu fiz até uma brincadeira lá no canal. Se Eu vou tiver estar no uma Linhagem semana, Geek essa você vai semana, lá, o Paulinho Figueiredo vai entrevistar, Bateu vai ser 100? entrevistado lá. Falta pouco para bater 100 mil, o pessoal pode ir lá. Eu tenho uma brincadeira, ô Paulinho, lá, que não tem uma semana que não tem alguma notícia da lacração, envolvendo a lacração de algum modo, algum personagem que mudou, uma adaptação. Agora tem a Tora, que a gente sabe que já deu o trailer. Isso é tão zoado. É a Tora, né? Muito zoado. Como é que é a discussão aí nos Estados Unidos? Porque aqui tem poucos programas para falar sobre isso, né? Sobre essa questão cultural, é difícil. E tem pouca gente que aponta. Mas como é que você vê, e como é que tá isso nos Estados Unidos, também em relação da Disney, que tá tendo protesto, mas você vê que não reverbera muito, é só a gente no pânico que fala. Foi o único Fala programa. isso, que não tem outro lugar. Então como é que tá essa discussão aí? Não, o único programa que falou dessa história foi o Pânico. Eu tava vendo a minha participação do Pânico de 5 dias atrás, falando um negócio na Disney. O vídeo, o recorte no canal do Pânico já tinha tido 200 mil visualizações, ou seja, as pessoas querem saber, as pessoas têm interesse de saber. É só que a imprensa simplesmente resolve não pautar. Você pega, mesmo a gente tá falando de guerra cultural, né? Os críticos de cinema são todos de esquerda, quase. Quem que você tem de crítico de cinema ou de quadrinhos? O pessoal do... Pô, antigamente o Omelete era legal pra caramba, virou Omelacre, né? Então, É verdade, todo Omelete. mundo... Não, eu parei Não, parei de ver porque os caras lacravam mais do que qualquer outra coisa. O Rotten Tomatoes também. Você pega Rotten Tomatoes. o exemplo O clássico. Rotten Tomatoes chega sem graça disso. Você pega o filme do Anthony Fauci, por exemplo, os críticos do Rotten Tomatoes, 90 e poucos % metendo pau no filme. 2%, os críticos 90 e poucos % aprovando, e a população, né, o voto das pessoas, o tomatômetro lá deles, tomatômetro, 2% de apoio. Nada mostra mais o descompasso entre o que a população quer ver e o que os críticos, esses caras, querem ver. Então, o trabalho que vocês fazem, por exemplo, em Linhagem Geek, etc., isso tem que ter muito mais. Tem um cara que eu gosto muito, Daniel Bertorelli, um cara que foi aluno do Olavo, um cara fala de filme com uma visão mais conservadora, com valores, visão psicológica por trás do filme. Isso tem que ter mais, isso é muito mais importante do que aquele Peter Jordan, eu acho que é Peter Jordan. Ele é um cara que me parece que não é um cara de esquerda, então... ou pelo menos não é no nível dos caras do Omelacre. Então, assim, essas pessoas... Isso que vocês fazem em Linhagem Geek, isso é muito mais importante do que o que eu faço como jornalismo. Porque a cultura, ela está acima na escala hierárquica. O garoto que aprendeu lá nos filmes da Disney, essas questões de lacração, esses valores, eles ficam incrustados em quem ele é. Entendeu? Então, é muito difícil de reverter isso em algum lugar. O negócio da Tora, por exemplo, você pega, né, a Disney. Eu sempre falo isso. Disney, quando resolve fazer filme bom, eles arrebentam. Quando eles resolvem fazer propaganda ideológica, aí o filme fica uma porcaria. Por que esse último Homem-Aranha foi bom pra caramba? Porque pelo menos não tinha nenhum lacre ali visível, nenhum lacre grande. Você pega Viúva Negra, é um filme de militância feminista. Eu tenho medo da Tora... Não virou Viúva Negra. Oi? Não virou. Que nem eu acho que esse aí também não vai virar se ficar pra esse lado. Mas exato, não vai ter audiência. Eternos, nego. Vamos meter um personagem. Não foi uma porcaria, um desastre. Dormi no cinema. Mas se for o Akiki lá, se for o diretor... Taika Waititi. Se for esse diretor, eu acho que ele vai dar uma blindada nessa... Você pega o Jon Favreau. Jon Favreau faz umas coisas espetaculares. Eu tô assistindo com as minhas filhas. Primeiro, ele é o verdadeiro cara por trás do MCU, né? Sim, é o primeiro diretor do Homem de Ferro. Exato. Ele é o idealizador da fórmula da Marvel. E aí ele foi pro Disney Plus e fez o The Mandalorian, que é disparado. Sim. É a melhor coisa que... Muito. O Mandaloriano, eu acho, em português. A coisa mais espetacular que a Disney já fez de Star Wars, incluindo os Star Wars originais. É verdade. E agora eu tô assistindo com as minhas filhas, de 5, 6 anos, o The Book of Boba Fett, o livro do Boba também, Fett. já matei. Bom demais também. Porra, espetacular. Por quê? Porque o Jon Favreau, meu irmão, ele vai lá e busca no faroeste original, nos faroestes originais americanos.
e sai da lacração e conta boas histórias. Então, quando você pega um cara como esse e o cara vai lá e resolve contar boas histórias, arrebenta, cara. Arrebenta, as pessoas querem ver boas histórias, não querem ver militância. No entanto, a esquerda... Isso é que foi a discussão que eu tive com o Emílio. Discussão não, assim, discussão não no sentido de divergência, no sentido de conversa, né? As empresas não fazem isso por causa do lucro. Os executivos fazem isso porque eles querem lacrar. Lacrar é mais importante que lucrar. Eles enxergam que o papel deles é de transformação do mundo. O progressista enxerga o mundo assim. Ele fala, eu quero transformar o mundo num lugar melhor. E o melhor para ele é a criança de 8 anos tendo aula do professor de que é bonito ser transexual. Querendo ou não, isso gera um marketing, né? Igual Sim. Eu brinco com o Alba que ele também capitaliza bastante em cima desse tipo de pauta, porque marketing isso acaba... negativo, Emilinho. Marketing negativo. Você vê a Disney... Disney hoje, nas pesquisas, metade da população americana não confia na Disney para a programação dos seus filhos. Isso aconteceu nos últimos anos. 5 anos atrás não era assim. E desses, metade deixaram de acreditar na Disney depois dessa campanha que eles fizeram nessa... Eles chamam de Don't Say Gay Law, não diga gay law, e a direita chama de Anti-Grooming Law. Grooming é uma expressão aqui em inglês, que é quando um pedófilo prepara a criança para ser molestada. Então a gente chama essa lei que o governador passou impedindo que as crianças aprendam coisa de transgenderismo e educação sexual na escola, com menos de 8 anos, de anti-grooming, uma lei que impede o grooming. E a Disney se meteu nessa polêmica ficando ao lado do grooming, ficando contra essa lei. Destruiu o valor da empresa, gerou marketing. Marketing negativo, pô. Tem hoje... a máxima do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não sei, podemos analisar diferentes quando aspectos. Você destrói o teu valor... A Disney vive da propriedade intelectual que elas têm e da confiança que os pais têm. É uma empresa que faz produto para crianças e jovens, principalmente.